O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Todos os anos, quando chega o mês de novembro, dezembro, a Igreja nos coloca para refletir trechos do Evangelho que nos fala sobre o fim do mundo. O fim do mundo é quando Jesus vier na sua glória julgar os vivos e os mortos. A renovação deste mundo é o triunfo do coração imaculado de Maria. Que isso fique claro para todos nós, que fim dos tempos, fim destes tempos, não é o fim do mundo, que fique claro de uma vez por todas. E não foi o fulano ou o cicrano que inventou essa questão de fim dos tempos, de renovação do mundo, de triunfo do coração imaculado de Maria, não. Isso está contido nas Sagradas Escrituras, Antigo e Novo Testamento. E durante a história, Jesus apareceu para dezenas, centenas de santos, explicando sobre essa renovação do mundo. De quando em quando o mundo entra em colapso. Foi assim no Antigo Testamento, foi assim na época de Noé, foi assim na época da Torre de Babel, quando o povo estava cativo no Egito, quando vieram as deportações de Israel, quando os romanos destruíram o templo de Jerusalém, quando o Império Romano caiu no século V, de quando em quando o mundo entra num colapso de uma corrupção de vida, de uma corrupção moral que parece que foge do controle, até mesmo das leis civis. Mas Deus, que é Senhor de todas as coisas, Ele está no controle de tudo. Há 2 dias atrás celebrávamos Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora aparece para a pequena Catarina com o globo terrestre nas mãos. É isso. Tudo que acontece no globo terrestre está sob o domínio de Deus, está sob o controle de Deus, está sob a providência de Deus. Ó Padre, então por que existe o mal? Então pergunta para Deus por que existe o mal. Pergunta para Ele, pergunta para mim não. Eu não sou Deus. Por que existe o mal? Mal é a ausência de bem. Mas por que Deus permite a ausência do bem? Olha, é simples, a resposta é simples. Se Deus não permitisse a liberdade, a sua liberdade, não existiria o mal, porque o mal é uma deficiência das criaturas em relação a Deus.
Então por que Deus criou então? Se Ele não criasse, você não existia, simplesmente isso. Ou Deus corria o risco das suas criaturas livres se voltarem contra Ele. É o que aconteceu com 1/3 dos anjos, é o que está acontecendo com 2/3 da humanidade, como está lá em Zacarias capítulo 13. Todo o capítulo 13 de Zacarias fala dessa corrupção moral da humanidade e de uma renovação do mundo e da conversão dos judeus à única fé. Então é simplesmente isso. Deus permite o mal para que você exista. É igual você em relação aos teus filhos, você em relação aos teus netos. Você percebe que eles são livres, e muitos filhos livremente voltam as costas para os pais. É igual casamento. A pessoa casa livremente, o cônjuge trai o outro. É assim. Essa é a liberdade das pessoas que não sabem obedecer a Deus. Aí entra o pecado. Mas por outro lado, a gente tem que ver uma multidão de homens e mulheres que obedeceram. A maioria dos santos anjos obedeceram. Então o mal não prevalece. O mal não é nem a maioria, para dizer a verdade. O mal é a minoria. E Deus está preparando uma renovação tremenda deste mundo. Ele está preparando uma grande renovação. No versículo 14, está escrito assim, Lucas 21:14: fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a vossa própria defesa. Fazei o firme propósito de não ficar planejando as coisas. Está aqui. Porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, traição, irmãos, parentes, amigos, e eles matarão alguns de vós, martírio, perseguição, tortura, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça, porque é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida eterna. Então hoje é o dia de nós nos prepararmos bem para o ano que vai vir. O advento está aí, primeiro domingo do advento, já próximo final de semana, e celebrando o advento nós estamos celebrando a preparação para o Natal. E nós precisamos fazer o firme propósito de organizar a nossa vida no hoje e deixar o futuro, deixar a renovação que Deus vai fazer, a purificação que Deus vai fazer e está fazendo por conta da Santíssima Trindade. A Santíssima Virgem está preparando a renovação deste mundo, e isso ela precisa contar com os pequeninos. Digo não eu, mas a própria irmã Lúcia, vidente e confidente de Fátima. Está nas suas memórias, o padre faz a questão de ler para vocês na íntegra o que a irmã Lúcia viu, ouviu e escreveu. Abre aspas, em janeiro de 1944, Lúcia teve uma surpreendente visão enquanto estava de joelhos rezando na capela numa visita ao Santíssimo Sacramento. Então, transcritas a seguir as palavras extraídas de suas memórias, agora sim que abre aspas, desculpe, abre aspas, porque a irmã Lúcia, a experiência mística em 1944, onde a irmã Lúcia estava no convento, foi fazer uma visita ao Santíssimo Sacramento para ver qual que era a vontade de Deus na sua vida, e ela escreve assim nas suas memórias, está vendo?
Então não precisa ninguém ficar, fulano, aonde que foi, quem que viu, o que vai acontecer. Não, está nas memórias da irmã Lúcia, né? Que agora já foi proclamada venerável, está no processo, se Deus quiser, beatificação e canonização, porque foi uma vida ilibada. A principal vidente, confidente e redatora da mensagem de Fátima, que é a maior mensagem depois do Apocalipse, o centro de tudo, está aqui, é só estudar com calma. A irmã Lúcia escreve: aí ajoelhei-me no meio, junto do degrau da mesa da comunhão, e pedi a Jesus que me fizesse conhecer qual era a sua vontade. Habituada como estava a crer que as ordens dos superiores são a expressão certa da vontade de Deus, não podia crer que essa não fosse, e perplexa, meio absorta sobre uma nuvem escura que parecia pairar sobre mim, com o rosto entre as mãos, esperava sem saber como que uma resposta. Senti então uma mão amiga, carinhosa e materna que me toca o ombro. Levanto o olhar e vejo a querida Mãe do Céu. Não temas, disse Nossa Senhora. Deus quis provar a tua obediência, fé e humildade. Está em paz e escreve o que te mandam, não porém o que te é dado entender do seu significado. Depois de escrito, encerra-o no envelope, fecha-o e lacra-o e escreve por fora, que só pode ser aberto em 1960 pelo senhor Cardeal Patriarca de Lisboa ou pelo senhor Bispo de Leiria. Aqui Nossa Senhora toca nos ombros de Lúcia, traz uma paz incomensurável ao seu coração e pede a ela para escrever o terceiro segredo de Fátima. E ela escreve numa folha de papel, mais ou menos 20 linhas, lacra e faz exatamente como Nossa Senhora pediu. Continua a irmã Lúcia: e senti o Espírito inundado por um mistério de luz que é Deus. Nele vi e ouvi. A ponta da lança, como chama que desprende, toca o eixo da terra. Ela estremece. Montanhas, cidades, vilas, aldeias, com os seus moradores são sepultados. O mar, os rios, as nuvens saem dos seus limites, transbordam, inundam e arrastam consigo, num redemoinho, moradias e gente em número que não se pode contar. É a purificação do mundo pelo pecado em que se mergulha. O ódio, a ambição provocam a guerra destruidora. Depois, sentindo palpitar acelerado do coração e no meu espírito o eco de uma voz que dizia: no tempo, uma só fé, um só batismo, uma só igreja santa, católica, apostólica, na eternidade o céu. Esta palavra encheu a minha alma de paz e felicidade, de tal modo que, quase sem me dar conta, fiquei repetindo por muito tempo: o céu, o céu, o céu. Apenas passou a maior força do sobrenatural, fui escrevê-lo e fi-lo sem dificuldade. No dia 3 de janeiro de 44, de joelhos apoiada sobre a cama que me serviu de mesa. Está vendo? Depois da experiência mística profunda com a Santíssima Trindade, com Nossa Senhora conduzindo a irmã Lúcia, ela escreve numa sentada, numa canetada, o terceiro segredo de Fátima. Tal logo foi possível, encaminhou a carta no envelope lacrado com o selo ao senhor bispo. Em 6 de junho de 1958, Lúcia escreve uma carta ao Papa Pio XII, indicando as razões pelos quais o segredo somente poderia ser aberto depois de 1960. Assim explica a irmã Lúcia, abre aspas: é do conhecimento da vossa santidade a existência do chamado segredo de Fátima,
fechado em envelope lacrado, que dará a ser aberto após o início dos anos 60, de 1960. Embora não possa dizer o texto aí contido, porque o tempo se aproxima, devo dizer que na era de 1960 em seguintes, o comunismo atingirá o ponto máximo, o qual pode ser diminuído quanto à intensidade e duração, e o qual se deverá seguir o triunfo do coração imaculado de Maria e o reinado de Cristo sobre este mundo. Para conseguir este fim, quer Deus que se intensifique todos os trabalhos apostólicos. Deixa eu abrir uma ressalva aqui. Na minha opinião, mera opinião, humilde opinião, quem não trabalha em cima da mensagem de Fátima está desintonizado com o céu. Tá malhando em ferro frio. Não adianta fazer mais nada na igreja e na face da terra, a não ser difundir esta riquíssima e importantíssima mensagem, que aliás é uma síntese da Bíblia, do Evangelho, de tudo que a gente precisa fazer nesses tempos, que, olha, estão muito próximos. O tempo é curto, o tempo é breve, e todo o empenho para difundir os 5 primeiros sábados, a devoção aos Sagrados Corações de Jesus, Maria e José, a comunhão reparadora, a confissão reparadora, o Sacratíssimo Rosário, a consagração ao Coração Imaculado de Maria. Aqui está o único remédio contra os males da igreja, da humanidade, e para acalmar o mundo, o cosmos, o planeta, a atmosfera. Está aí. Tanto é que eu estou dizendo a potestade da verdade, o esplendor da verdade, que o Papa Francisco não viu outra solução. Agora uns dias atrás, uns meses agora atrás, e correu e consagrou novamente, explicitamente, a Rússia e a Ucrânia ao Coração Imaculado de Maria. Não tem mais o que fazer, acabou o tempo. Agora é difundir a mensagem de Fátima até que venha as provações e a renovação desse mundo. Não, eu acho que é de outro jeito, isso aí é pessimismo, isso aí é simplesmente um ponto de vista. Mas tudo bem, então seja feliz no seu apostolado, seja feliz nas suas empresas, seja feliz nas suas conquistas, bastante feliz. Vai dar tudo certo, como diz aquela música, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, tudo certo, vai dar tudo certo. Depois dessa mensagem, depois do Evangelho, depois do que Deus revelou, um mero otimismo não é capaz de renovar nem a nossa vida, nem a nossa família, nem a paróquia, muito menos renovar a igreja e o mundo. Não, temos que ser obedientes ao céu, é o único jeito, é o único jeito. Para conseguir este fim, quer Deus que se intensifique em todos os trabalhos apostólicos, além dos quais quer que se faça ouvir no mundo, como eco de sua, a minha voz, expondo o que foi e o que é a mensagem de Fátima em relação a Deus e às almas, o tempo e a eternidade, a fim de elucidar os espíritos sobre o caminho da vida cristã que devem seguir e os erros dos quais se devem afastar, para que não se deixe enganar por falsas doutrinas. Eis aqui a síntese do século 20 e 21, do que está acontecendo, do que vai acontecer em breve e da renovação de todas as coisas. Junte-se a Nossa Senhora, trabalhe por ela, difunda o Sacratíssimo Rosário, a Hora Santa. Peçamos a Deus a fidelidade aos 5 primeiros sábados, às 9 primeiras sextas-feiras,
a cruzada de entronização dos divinos corações nas casas, nas famílias. O céu está dizendo o que fazer. Não, mas eu tenho o meu jeito, então vai lá que vai dar certo, vai dar mais certo do que a mensagem de Fátima. Não, façamos o que precisamos fazer, trabalhemos, façamos as nossas pastorais, os nossos movimentos, mas o eixo de todas as coisas é Deus quem dá, ao Papa, aos cardeais, aos bispos, aos sacerdotes, às paróquias, às dioceses, aos movimentos, às pastorais. Quem estiver fora disso aqui não está sabendo o que está fazendo. Peçamos a Deus fidelidade ao Evangelho, e o Evangelho que foi obscurecido pelas revoluções e pelas infidelidades foi novamente enaltecido por Nossa Senhora em Fátima, e agora ela procura apóstolos, ela procura alminhas para difundir o seu Sacratíssimo Rosário, difundir os cenáculos, difundir a sua mensagem, porque ouvimos em claro e bom som: não existe outro remédio. Deus não dará outro remédio ao mundo a não ser o Sacratíssimo Rosário e a devoção ao coração imaculado da mãe dele, porque a Virgem Maria, que ficou encarregada pela renovação da igreja, pela transformação do mundo e da humanidade. O terceiro segredo de Fátima, ele tem 3 viés, ele tem 3 pontos em relação às coisas que vai acontecer na natureza, em relação à corrupção moral dos seres humanos e às guerras e a apostasia na igreja. Tem remédio? Tem. Tem como mitigar? Tem. Tem como cancelar todas as coisas? Se o homem se converter, sim. Senão, será uma grande limpeza, como houve desde o Antigo Testamento, passando pelos 20 séculos da história da igreja. E eu faço votos, rezo essa Santa Missa, que você esteja do lado certo, enquanto ainda há tempo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.